já que nós estamos aqui em série tréplica, vou pedir licença ao professor Samuel para tecer alguns comentários sobre questão da ruptura institucional. Vejam, eu não estou aqui defendendo que a decisão mais acertada do órgão julgador, que é o Senado Federal, é essa ou aquela. É um juízo que o órgão julgador vai fazer. O professor Samuel entende que esse juízo já está sacramentado. Ou seja, por vezes eu saio da sala das sessões do STJ, onde eu normalmente advogo, muito chateado, porque os juízes que ali estão não entenderam as coisas da forma que eu entendo. E eu olho a lei e eu digo, eu estou certo, o STJ está errado. E saio chateado, ligar para o cliente e dizer, dar aquela notícia. Mas não me acho no direito de dizer que porque o STJ não compreendeu os fatos da forma que eu compreendo, está havendo ali um golpe. Ele está exercendo a função dele. Data máxima vênia, malho porcamente, sim, mas está. É a função institucional dele. Né? Não que eu perca sempre no STJ, às vezes eu ganho, né? Mas enfim. Então, eu acho que essa diferenciação tem que ser feita. Eu acho que essa diferenciação tem que ser feita. Não que a decisão do Senado vá ser a que eu entendo mais correta, mas ele é o órgão constitucionalmente dedicado a fazer essa apreciação. Não me cabe taxar de golpe uma decisão que não atenda aos meus interesses. O professor Samuel colocou bem que nós tivemos um cenário de crise e que isso teria sido a motivação para essa alteração dessa suplementação orçamentária por meio de decreto, porque havia uma crise política do Poder Executivo com o Poder Legislativo e uma crise econômica. Não vou nem entrar no mérito da causa dessa crise, não importa nesse momento. Mas nós vimos recentemente nos Estados Unidos que tivemos algo parecido, o chamado shutdown. Se o Congresso Nacional não suplementasse o orçamento, os Estados Unidos iriam parar. O presidente Barack Obama, em momento algum, se atreveu a passar por cima do Congresso. É ruim negociar com o Congresso? O Congresso é fisiológico? É o Congresso que nós temos. Vou dizer uma coisa a vocês. Existe Congresso, existe parlamento sem democracia. Mas não existe democracia sem parlamento. É dever do presidente da República compor com o Congresso. Por isso a presidência da República é um cargo político. Não posso alegar dificuldades de negócio. Dificuldades por quê? Porque o Congresso não pensa igual a mim? Isso é comum na democracia. Se todas as vezes que o Congresso não pensar igual a mim, eu passar por cima do Congresso, não mandar o projeto de lei e passar por cima com o decreto, eu não estou, digamos assim, prezando a democracia. Então não me parece que possamos justificar a suplementação orçamentária por meio de decreto com base na discussão com o Congresso. TCU, claro, concordo com Samuel quando ele disse que o TCU é um local de políticos em fim de carreira. Aliás, Getúlio Vargas dizia que é o local onde a gente arquiva os amigos. É o Tribunal de Contas. Dá uma vaga lá, bota ali o amigo e tal. Pode olhar, qualquer Tribunal de Contas, dos municípios, do Estado, da União, é assim que funciona. Fora o pessoal de carreira. Que às vezes também tem lá suas... Mas eu poderia contra-argumentar dizendo, são os amigos de quem que estão lá? Quem botou? Será que não teria sido o campo político da própria Dilma Rousseff?
E é a primeira vez que eu cito o nome dela, porque acho que é uma questão muito mais além da figura da pessoa. Parece que é meio que unanimidade, a gente consegue concordar aqui. Né? E relativamente a problemas que nós venhamos a enfrentar com o novo governo, pode ser, de fato, que esse novo governo ele venha a suprimir direitos, ele venha a fazer isso, a fazer aquilo, mas me parece que existe um aspecto muito importante nisso. Me parece que esse governo novo pode fazer muita coisa, de bom e de mal, mas duvido que ele atente contra a lei orçamentária outra vez. Ou melhor, que ele atente contra a lei orçamentária como foi feito com o governo anterior. Porque a partir do momento que mudarmos o paradigma, a partir do momento em que a violação da lei orçamentária, que nos custa tão caro, com inflação, com desemprego, for algo duramente sancionado, como prevê a nossa legislação, eu acho que nós vamos mudar de patamar. No dia que um prefeito, um governador, eu acho apenas que nós começamos pelo lado errado. Não que eu não ache justo o impeachment, mas eu acho que isso poderia ter começado antes, com o prefeito, com o governador. Nós certamente não estaríamos nessa situação. Então, é o governo que nós teremos por estrita previsão constitucional, e aí eu digo, a chapa foi eleita, Michel Temer foi eleito junto com Dilma Rousseff, a solução que está posta, ela é constitucional, está previsto na Constituição Federal que em caso de impedimento, vacância da presidência da República, assume o vice-presidente da República. E ele é o vice-presidente da República, goste eu dele ou não. Então, eu vejo com muita tranquilidade essa questão da troca de governo. Problema algum, é uma solução constitucional, está lá prevista. Me parece que quem hoje reclama aí que o impeachment, isso, aquilo, já apoiou o impeachment em outros momentos. Naquele momento, não vou nem aqui entrar no mérito se havia motivo para aquele impeachment ou não. Não é isso. Mas, senador que hoje defende que não pode haver impeachment, era o cara pintada que estava gritando pelo impeachment. Em 1993. Itamar Franco assumiu a presidência da República, era o vice-presidente constitucional. Foi aí que nós pudemos ter o plano real. Passou a faixa. Houve pedido de impeachment contra Itamar também. Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente da República 2 vezes no primeiro turno. Teve pedido de impeachment contra ele. Lula foi eleito 2 vezes presidente da República. Lula passou por uma crise política sem precedentes. Não se cogitou da Câmara dos Deputados aceitar um pedido de impeachment contra ele. Para mim, essa é a maior prova de que o juízo acerca do impeachment ele é eminentemente político. Cabe ao órgão julgador, que é o Senado Federal, mas ao que nos interessa, na minha ótica, absolutamente provido de base jurídica, nestes pontos que eu elenquei. Diferentemente do professor Samuel, não tenho que a prática de uma conduta ilícita reiterada possa gerar a tolerância do ponto de vista formal. Se alguém resolve questionar aquilo, eu vejo toda a base para isso, sem que eu possa gerar o precedente negativo de dizer, mas fulano também fez e não aconteceu nada. Quem tem filho aqui sabe, né? Que o mais velho diz, mas ele fez, eu também não deu nada para ele. Interessa. Lá foi lá, aqui é aqui. Então,
Com essas palavras, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de vocês, agradecer o convite, agradecer imensamente ao professor Samuel a oportunidade desse saudável debate e sugerir ao professor João Marcelo que esse evento, que me parece não pelo brilhantismo na parte que me toca, mas pela divulgação, pelo interesse que gerou nos acadêmicos, eu acho que poderíamos pensar num evento fixo. Nós temos tantos temas em tantas áreas e temos excelentes professores aqui na frente, vejo alguns que poderiam estar aqui debatendo muitos outros temas. Então, fica a sugestão, professor João Marcelo. E muito obrigado. Por que o STJ, quando julga contrário à lei, não comete golpe? Porque não há conduta pré-ordenada. Não é uma conduta para tomar o poder. Não é uma conduta para tomar de assalto o poder. Não é. O STJ erra. Só isso. Muitas vezes, nós também, professor Fauazzi, a gente ganha também contra a lei. A gente deve ser isso. Mas isso, senhoras e senhores, não é golpe. Por que o atual caso se difere do STJ, dos julgamentos diferentes? Porque nesse caso o objeto não é e nunca foi a probidade e o saneamento, mas apenas um cavalo de pau no programa de governo que foi legitimamente eleito nas urnas. Só isso. Tanto é verdade que o presidente Michel Temer está mudando todo o projeto de governo. O objetivo era somente esse. Fosse no regime parlamentarista, a situação estava dentro dos conformes. Bastava a moção, a renúncia, uma mera moção do parlamento para que o chefe de governo perdesse o poder. Mas não o chefe de Estado. Lembrando sempre que o presidente da República Brasileira é chefe de governo e chefe de Estado. Daí porque, senhoras e senhores, com a devida vênia do entendimento do meu amigo professor Fauazzi, eu discordo dele totalmente. Porque o objetivo do STJ é dizer o direito, e de forma impessoal. O objetivo do Senado e da Câmara é dar um cavalo de pau no programa, de forma a enriquecer os mais ricos e empobrecer os mais pobres. 2. As operações de crédito, ditas operações de crédito, se deram com um motivo muito simples. Era necessário pagar a Bolsa Família. Não pagar. O presidente americano, o Chaptal, ele não passava esse risco. Ele não tinha que pagar a Bolsa Família. Ele não tinha o risco de milhões de americanos morrerem de fome, porque não tinha orçamento. Ele não tinha esse risco. Que é o risco do Brasil, de milhões de brasileiros não terem o que comer no dia seguinte, porque não tinha orçamento. Porque tinha um Congresso conservador que queria tirar a Bolsa Família. Tinha um Congresso conservador que queria retirar direitos. Essa é a diferença fundamental do chapéu americano e do nosso programa no Brasil. No nosso Brasil existia uma justa causa para a prática do ato. Enquanto os americanos não existia a chamada justa causa. Para os Estados Unidos ia para o quê? Ia para a marca de guerra. Não ia ter americano metendo balinha iraquiano. Ou seja, seria uma coisa até boa de acontecer. No nosso caso, as pessoas morreriam. Morreriam de fome. Morreriam sem saúde. E sempre, senhoras e senhores, sempre lembrando, atingindo sempre os mais necessitados. Pois bem, se determinadas condutas se saneiam com o tempo, a lei, que é a relação necessária decorrente da natureza das coisas, se a conduta foi aceita, logo, senhoras e senhores, mudou-se a natureza. E a lei, ela deixa de ser lei no ponto de vista substantivo. E ela é apenas lei formal. E lei formal, senhoras e senhores, não pode ser impositiva a ponto de mudar o presidente da República. Há um golpe institucional no andamento. Há um golpe por quê? Quando se começou, lá com o Eduardo Cunha aceitando, numa chantagem explícita, porque tomaram um cacete,
no Conselho de Ética. E aí foi por isso que ele aceitou. Incrivelmente, ele aceitou no mesmo dia que o Conselho de Ética admitiu a acusação contra ele. Até então ele ficava chantageando. Vai e volta. Vou colocar, não vou colocar. Vou colocar, não vou colocar. Isso é institucional, senhoras e senhores? Não é. Isso é sério? Não é. Isso é defesa da probidade? Não é. Isso é defesa do interesse público? Não é. A única coisa que não se tem nesse impeachment, senhoras e senhores, é a defesa do interesse público. Isso é a única coisa que não se tem. Pode-se ter quaisquer outros interesses, menos o interesse público. Quando eu trato de psicologia das multidões, eu trato do chamado efeito demanda. Trato do chamado efeito demanda. O que é o efeito demanda? O efeito demanda é aquele efeito no qual nós, considerando que tem muita gente pensando da mesma forma, começamos a ir igual por economia. E aí, senhoras e senhores, nós começamos a criar alguns pactos fascistas. Hoje o Brasil está vivendo uma crise quase que fascista. Uma crise de nós e eles. Enquanto nós estamos aqui, ainda bem que, como diz o professor Fawaz, de forma acadêmica, nós poderíamos estar trocando farpas e palavrões, como nos debates por aí fora, trocando até tapas. Porque, senhoras e senhores, inaugurou-se, a partir de uma bem tratada estratégia de comunicação, o nós e eles. Outro dia, eu defendendo alguma coisa, alguém veio para cima de mim e disse assim: você é um petista safado. Eu falei: gente, eu não tenho partido político. Já fui filiado a um outro partido, filiado ao PT, e hoje eu não tenho filiação partidária alguma, até para ter independência, para falar, para dizer o que acho, para dizer, e para não ter que seguir nenhum programa. Observem que todo petista é safado. Segundo, como é que está hoje? Todo petista é safado. Olha, o professor Danilo concordando. O professor Danilo acha isso também. É a mesma coisa assim. Isso é tão falacioso como se eu dissesse: os cavalos berram, os franceses também berram. Logo, todo francês é um cavalo. Mesma coisa, eu sei que todo petista é safado. Ou dizer que todo mundo que está no governo atual é honesto. Nós tivemos quantos ministros já caíram por causa da Lava Jato? Né? Um dos caras que eu mais admirava do ponto de vista constitucional, hoje eu não tenho coragem, eu tenho vergonha de abrir o livro dele. Porque o que está escrito no livro dele, ele está desdizendo no Ministério da Justiça. Senhoras e senhores, como eu disse aos senhores, eu não vim aqui defender o presidente Dilma, até porque, como eu disse, tenho com ela inúmeras divergências. Mas entendo que o impeachment, tal como colocado, ele é casuístico, ele é oportunista e ele é um golpe utilizando o devido processo legal formal e se ausentando totalmente da razoabilidade, da proporcionalidade, né, porque ele ofende o devido processo legal substantivo. E para encerrar, eu estive sim militando a favor do impeachment de Collor. Afinal, quando eu começo a contar com os amigos, eu começo a rir, porque desde 12 anos, quando eu li o Capital pela primeira vez, eu já tinha a minha ideologia formada. Mas tive lutando contra a Sarney, tive lutando contra Collor. Qual a diferença entre Collor e Dilma? Collor foi feito com a mão na botija. Collor foi feito com dinheiro roubado. Collor, o irmão de Collor disse, o irmão dele: meu irmão está roubando. Forjaram uma operação chamada Operação Uruguai para limpar 5 milhões de reais. As pessoas, inclusive tem um na cadeia agora, foi na cadeia agora por outro motivo. Entendeu? Situação de Collor e situação de Dilma são situações diferentes. Dilma tem todos os defeitos do mundo, mas ainda é a presidente da República, e como presidente da República não pode ser afastada, não pode, devido ao processo legal, substantivo ser afastada da forma que está. E por quem a está afastando? Não se esqueçam que Delcídio Amaral, 2 dias antes de ser cassado, voltou pela admissão da acusação de Dilma. Não se esqueçam que metade do Senado, que está hoje bradando pela probidade, pelo não sei o que, uma foto pela probidade do presidente, está também afundado na Lava Jato, está afundado na Rússia hoje, e
Se Marcelo Odebrecht abrir a boca, a República acaba. Esses são os que estão defendendo a República. Não sei. Não gosto da Dilma. Mas gosto menos ainda do Moro. Muito obrigado.